Agora sim. Então vamos lá. Hoje a ideia é a gente comentar sobre esse estudo, um estudo recente, saiu ano passado. Embora esse grupo seja um grupo de certa forma conhecido, por justamente trabalhar, né, com essa questão do exercício físico no ambiente hospitalar. E note, né, que interessante que um dos pesquisadores, né, é brasileiro, né, de um grupo da Federal do Rio Grande do Sul, né. Então, muitas vezes a gente acha, né, que a gente é a única pessoa, né, trabalhando com esse assunto, mas de repente tem outras pessoas que estão abordando isso, né. Fosse uma questão de um evento, né, e era um sujeito que de repente poderia ser convocado, né, para uma palestra, algo assim. Mas enfim, né, além dessa questão que a gente vê, né, outros brasileiros, inclusive, né, lidando com essas áreas, é um estudo interessante, até porque vocês estavam, eu vi lá no grupo, estavam falando sobre a avaliação de pessoas idosas e tal, e esse estudo ele acaba assim, mais ou menos se encaixando, né, nisso que vocês estavam remodelando lá as avaliações, e também entra naquilo que a gente estava comentando, né, das triagens e avaliações do ambulatório. Então, o estudo, né, intitulado Efeitos do Exercício na Capacidade Intrínseca em Pessoas Idosas Hospitalizadas, né? Então, é basicamente um agrupamento da análise de 2 estudos randomizados. E esses estudos randomizados, né, talvez vocês já tenham até visto, se não me engano, um deles a gente até trabalhou aqui na reunião em algum momento, que é o grupo lá da Espanha, né, com Valenzuela, o Saiz de Asteaso, Miquel Izquierdo, Martínez Velila, né, são autores que a gente já viu anteriormente, né, ou em algum momento quando você pesquisa sobre esse assunto, é um grupo forte. Bom, o que a gente vai ver, né, qual que é, de certa forma, o diferencial, né, o que tem de interessante nesse estudo, né, além dos desfechos, né. Então aqui ele vai fazer aquela tradicional início, né, falando da hospitalização, ser um desfecho negativo, né, para a questão de saúde, muitas vezes relacionado com questões de longo prazo, né, uma complicação que o indivíduo vai permanecer por um tempo maior do que o tempo da hospitalização, né, e que essa hospitalização ela vai proporcionar, né, um impacto para a saúde do indivíduo, muitas vezes perpassando, né, o tempo da hospitalização. E aí o mais interessante, né, é essa capacidade intrínseca, né, que é um dado, né, uma forma de avaliação que a OMS tem trazido nos últimos tempos, que ela se caracteriza por avaliação de 5 domínios, que é a locomoção, cognição, domínios psicológicos, vitalidade e questão sensorial. E né, essa avaliação intrínseca, essa avaliação da capacidade intrínseca tem sido apresentada como um preditor interessante de desfechos para eventos adversos como mortalidade, como incapacidade. Portanto, acaba sendo um indicador interessante, né, para a avaliação da saúde desses indivíduos, né, principalmente de pessoas idosas. E embora, né, esses dados de capacidade intrínseca eles ocorram em idosos da comunidade, né, não se tem bem ao certo como que esses benefícios possíveis benefícios aconteceriam em pacientes hospitalizados. Chegue, estamos improvisados aqui hoje. Não achei o carinha de que estamos aqui. A Letícia está chegando aqui, para quem está aí no online. Então, né, esses dados de capacidade intrínseca, eles se tem, né, para idosos da comunidade, mas não se tem para idosos hospitalizados. E, portanto, né, o objetivo do estudo foi justamente fazer, né, com esses dados de
alguns RCT que já existem, né, 2 RCT que já existem, que são estudos grandes, eles buscaram avaliar, né, domínio a domínio para investigar se o exercício físico hospitalar ele acaba tendo esse benefício. Quer que eu gire aqui a tela? Eu posso abrir aqui? Vai abrir? Então tá de boa. Só tem que só cancelar o som, senão ele vai ficar dando uma interferência ali. Então, né, são esses dois grandes RCT. Principalmente esses indivíduos eles têm questões pulmonares, de insuficiência cardíaca e de doenças infecciosas. Dentro das primeiras 48 horas, geralmente eles são estratificados em intervenção e grupo controle. Ó, o tiozinho da chave passou agora ali, ó, filha da mãe. Acabei de ver ele passando ali. Mas agora vamos ficar aqui. Geralmente eles pegam indivíduos, né, acima de 75 anos, ou melhor, nesses 2 RCTs, né, eram indivíduos acima de 75 anos, com um Bartel igual ao superior a 60. Estranho eu falar e me ouvir. Não, como já passou minha época, né, de artista, né, onde eu tinha o ponto, já estou desacostumado. Tenho que voltar a fazer shows por aí. Habilidade para caminhar, né, e para se comunicar. Então, assim, a gente pode ver que são indivíduos que, embora sejam idosos, são indivíduos que são parcialmente, né, ativos, né, são parcialmente capazes, né, de realizar boa parte das atividades. Então, assim, não são os idosos mais graves, né. As intervenções, vocês vão lembrar daquele programa Vive Frail, lembra? Que a gente até abriu o site e a gente viu lá a cartilha que tem, né, lá no Vive Frail, que é um treinamento multicomponente e tal, né? Então a gente já viu isso em outras reuniões. Então o programa de treinamento deles era de 3 a 7 dias, geralmente, e preconizava, né, a base aquela cartilha lá do Vive Frail. Enquanto que o grupo controle, né, recebia, né, o tratamento convencional da unidade hospitalar, né, onde o indivíduo se encontrava. E aí agora a gente chega, né, ao ponto principal aqui do estudo, que é basicamente a gente identificar como é que a gente avalia, né, essa capacidade intrínseca. Então a vitalidade, eles utilizaram para avaliar a vitalidade, eles utilizaram o hand grip, né, o dinamômetro, né, com um valor de corte de 27 para homens e 16 para mulheres, como é o mais convencional. E fizeram a avaliação cognitiva por meio do minimento, né, utilizando um score de um corte de 26. A questão psicológica eles avaliaram com a escala geriátrica de depressão de 15 itens, com um score maior que 4. Então esse é o primeiro teste diferente, né, daquilo que vocês costumam fazer, ou que vocês ao menos já fizeram pelo menos uma vez. A locomoção eles utilizaram o SPPB, né, que vocês estão mais careca do que eu de saber, né, com um corte de 8. E finalmente eles utilizaram para avaliar essa questão sensorial, né? Já hoje eu falei sensitivo, mas eu quis dizer sensorial. Essa questão sensorial eles avaliaram por meio basicamente de uma questão dicotômica, né, da visão e da audição, onde a pessoa dizia se tinha algum problema sim ou não, basicamente. Daí a pessoa vai falar, tá, mas beleza, entendi, né? São esses cinco testes. Claro que a gente poderia ter usado eles de uma outra forma. Poderiam ser outros testes também para avaliar a locomoção, para avaliar a questão psicológica, poderiam ter sido outros também, mas enfim, né, depois a gente discute sobre isso. Agora, carinha, vamos ver aqui, ó. Uma pausa. Tudo bem? Tudo já? Quer almoçar? Não, pode ser aqui mesmo. O pessoal da anestesia atrasou, né? Estão lá na sala. Pois já tem outro ali. Não, mas fique suci. Tranquilo. Beleza, então. Beleza? Valeu. Até me perdi aqui onde estava. O Wolf está chegando agora também.
Mas então, poderiam ser outros testes, né? Então, assim, a gente tem 5 itens para avaliar, né? Para considerar lá dentro. 5, mas podem ser 6, se a gente estratificar a visão e a audição, tá? Mas vamos considerar como 5 e visão e audição dentro ali do domínio sensorial. E aí são escalas assim bem diferentes, porque uma escala vai até 12, uma escala vai até 100, uma escala vai até 15, enfim, né? Uma escala é sim ou não, uma escala vai até 30. E aí como é que a gente faz para a gente padronizar, né, esses valores? Então, para padronizar, a gente vai considerar, utilizando, né, a famigerada regra de 3, por exemplo, no SPPB, 12 vai equivaler ao 100, né, e qualquer resultado parcial disso vai pegar ali, né, na regra de 3 vai fazer a conta, vai ver quanto que vai dar, e o zero evidentemente que vai ser o zero também, né? Então você vai normalizar, né, cada um desses dados, de todas essas avaliações, para ter um valor de 0 a 100, né? Isso no SPPB, no Mini-Mental, na escala geriátrica de depressão. Daí no Hand Grip, né, como não tem um valor máximo, o que o pessoal desse estudo realizou? Eles padronizaram como o melhor resultado de homens e o melhor resultado de mulheres como 100. Né? Então o melhor resultado de homens é 100 pontos, o melhor resultado de mulheres é 100 pontos, e também, né, faz a regra de 3 com o valor obtido pelo sujeito para ver quantos pontos esse indivíduo vai ter. E no domínio sensorial, o que eles fizeram? Eles consideraram como 0 se o indivíduo tinha déficit tanto visual quanto na audição, 50 se tinha déficit em apenas um dos dois, e 100 pontos se o indivíduo não apresentava déficit nenhum. Então, assim, né, por meio dessa padronização, você conseguiria identificar, né, um total para todas essas avaliações, né, que seria aquela capacidade intrínseca. E aí eles utilizaram também a incidência, né, de eventos adversos com uma avaliação de 1 ano. Então a análise, eles utilizaram lá a intenção para tratar, porque na verdade os estudos originais usaram isso, né? E bom, o que a gente tem aqui de resultado? Tá acompanhando também? Dá muito delay? Agora estamos falando sempre sobre delay, né, na Copa aí, então vamos fazer um estudo sobre o delay na apresentação ali também. Então, não foi observado, né, diferenças iniciais e tal, né, na hora de composição. A média do tempo de hospitalização foi de 8 dias em ambos os grupos, né, com geralmente 3 a 4 dias né, no intervalo ali, né, um intervalo entre quartil. Geralmente dentro desses 8 dias que os indivíduos ficavam hospitalizados, geralmente eles, né, tinham uma mediana de treino de 4 dias, né? Então se pensar que eles estão sendo recrutados ali dentro das primeiras 48 horas, é uma mediana boa até, né? Pensando ali que se ele está uma mediana de 8 dias, um dia, né, talvez 2 você já está descartando, né? Então ainda tem uma margem interessante. E é o que é observado, né, que a intervenção ela melhorou esse score da capacidade intrínseca comparado com o grupo controle, e isso foi observado nos 2 RCT, né? Opa! Puta merda, cadê? O que acaba dando mais peso, né, pros resultados, né? Então não teve um único estudo que puxou para um lado, um estudo que puxou para o outro lado, né? Os dois tiveram uma mesma direção. E essa composição dos itens da capacidade intrínseca, elas foram inversamente associadas com, ou melhor, os dados da admissão foram inversamente associados com o tempo de permanência. Então, quanto melhor a capacidade intrínseca do sujeito na admissão, menos tempo ele ficava no ambiente hospitalar. Então, assim, parece óbvio, né? E talvez até seja mesmo, né? Mas é um dado que acaba sendo interessante, né? E também ali é observado, né, que a capacidade intrínseca, o score daí na alta, ela foi inversamente relacionada com o risco de mortalidade durante aquele 1 ano de acompanhamento.
Então, quanto melhor a capacidade intrínseca na alta, menos risco o indivíduo tinha de morrer durante aquele 1 ano. Então, é 2% a menos, né? Então, aqui um odds ratio de 0,98 menos 2%. Então, a cada 100 que morre de um lado, está morrendo 98 do outro lado. Parece pouco, mas como o desfecho é mortalidade, é melhor, né? Sempre uma vida já é interessante. Então, né, o estudo aqui ele vai, né, partir para essa discussão da importância ali do exercício físico e tal. E ele vai apontar ali que, embora muitos pacientes apresentem com déficits, né? Eu não mostrei esse resultado aqui na tabela. Porra, aí é foda, né? Então vamos lá. Fiquei só lendo esse resultado aqui, não mostrei na tabela. Então aqui, né, são os dados de caracterização, dados demográficos e tal, sem diferença estatística entre os grupos, né? Então a gente está falando aqui de basicamente 300 para cada lado, né? Entre controle e exercício, né? Então lembrando lá que são idosos acima de 75 anos, então você está aqui falando de um grupo de quase 600 idosos de 75 anos, uma escala de Borg, melhor, com Bartel acima de 60, né? Então parcialmente capazes, né, de fazer as atividades de vida diária. Então, um número importante. Não tinha diferença na admissão, né? Na alta, a gente vê que os domínios, alguns domínios se destacam, como por exemplo o domínio psicológico, né? Na questão do domínio psicológico, o efeito do exercício parece ser mais interessante ainda. Quase todos tiveram diferença significativa, menos o domínio sensorial, né? Porque também, de certa forma, faz sentido, né? A menos que você acredite que a tua série ali vai melhorar a visão do cara, né? De repente pode ser que melhore, né? Desconheço, né? Talvez melhore a minha aí. Hoje estou de óculos, assim. Quem tá assistindo a gravação não tá podendo ver essa preciosidade aí, né? Eu no formato 4 olhos. Quem tá no... Tá aparecendo na câmera aqui. Mas na gravação não aparece, porque a gravação é minha tela. Tá. Então quem vai ver a gravação não vai assistir. Não vão tirar print. E vai ser hoje, né? É uma exclusividade hoje, né? Não sei se vocês sabem, né? Eu uso lente. Só que daí hoje estava um pouco inchado meu olho ali, daí eu optei por não colocar, né? Para evitar de dar um problema maior. Então, evidentemente que na audição e na visão não esperaria-se mesmo uma melhora. Mas nota ali, ó, domínio psicológico de 37% passa para 14%, né? Então, assim, uma diferença importante, né? No domínio da locomoção, 85% passa para quase 70%, né? Então dá uma diferença grande também. Na vitalidade, quase 80% para 66%. Então, assim, mostrando, né, que de maneira isolada, esses domínios todos são alterados, né, por meio da atividade física dentro do hospital. E esses domínios, né, aqui eles estão... A diferença aqui que é basicamente a avaliação da diferença, né? E aqui tem também o total junto, então você vê que tem uma diferença daí nos pontos com a capacidade intrínseca no total. Então, um aumento ali de 7 pontos no grupo exercício quando comparado a basicamente perdeu meio ponto aqui, né, no grupo controle, dentro dessa capacidade intrínseca, né, que envolve esses 5 pontos que a gente comentou. Então dá uma diferença interessante, uma diferença importante. Essa diferença parece ser mais, né, pronunciada no domínio psicológico e locomotor, né? Então 10 pontos psicológico, quase 15 ali no locomotor, né? Enquanto que os outros são um pouco mais discretos, né, como vitalidade, cognição e sensorial. E a gente vai lembrar, né, que o psicológico é a avaliação do Mini-Mental e a locomoção é a avaliação do SPPB, né? Ou melhor, o psicológico é a avaliação geriátrica de depressão, a locomoção é a avaliação do SPPB, a vitalidade é da dinamometria e a cognição, sim, do Mini-Mental. Então, você vê que a diferença principal está no SPPB e está no
na escala geriátrica de depressão. Então aqui daí tem um formato de gráfico, né, para mostrar a mesma coisa, né, fica mais bonitinho. Eventualmente, se vocês forem fazer alguma apresentação, falar de exercício, principalmente para idosos no ambiente hospitalar, daí você, em vez de mostrar aquela tabela que fica feia ali, você põe essa imagem que vai parecer até mais, né, legal, assim, né, caramba. Tem 3 gráficos ali que dizem exatamente a mesma coisa, né, mas aí fica mais bonito, assim. Porque daí tem o gráfico de bolinha, a dispersão, daí tem o gráfico aqui de caixa, né, não sei o que, bigode, tem um nome para esse gráfico aqui, eu não lembro. E tem mais o gráfico aqui de distribuição, olha, 3 coisas para falar exatamente a mesma. Bem bacana, né, show de bola. Para falar também o que tinha na tabela. Então, mas fica bonito. Não, se põe os 3 assim, né? Quem tá vendo a palestra, caralho, o cara deve ser um gênio, né? Mal sabe que os 3 estão falando exatamente a mesma coisa, né? Interessante. E daí tá dividido, né? O total aqui da capacidade intrínseca, né? O domínio psicológico, locomoção, vitalidade, cognição e sensorial, tá? Então, como eu comentei, né? Basicamente a mesma coisa que a gente já viu ali na tabela, mas fica bem mais bonito. E deixa eu voltar lá. Então a ideia é justamente, né, trazer isso, né, que esses domínios eles estão muitas vezes prejudicados, né, na admissão. A gente viu ali, né, que em geral na admissão ali, por exemplo, um prejuízo do aparelho locomotor 90% no controle, 85% no aqui, né, 89% num lado, 90% no outro na admissão, e assim por diante, né? Então, assim, é extremamente prevalente, mas o exercício físico acaba alterando de forma importante todos eles, né? Então, seja evidentemente, né, que exceto o domínio sensorial, né, o exercício acaba sendo um fator importante, e um fator que o exercício não altera, né, que é o fator sensorial, metade dos indivíduos, né, cerca ali de 55 nos 2 grupos, então, bem dizer, metade dos pacientes acabam apresentando um déficit, né, então não é tão relevante assim quanto comparado, né, aos demais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Daí eu marquei aqui um ponto interessante para a gente também pensar, que esses 2 estudos, esses 2 RCT, eles acabam excluindo indivíduos mais graves, né? Indivíduos que não apresentam Barthel de 60, e eventualmente, né, esses dados também, né, podem não representar, né, todas as unidades, principalmente pensando lá que é uma unidade, hospitais, né, que atendem bastante pessoas idosas e tal. Mas o que nesse caso aqui, né, para vocês acaba sendo interessante, né, não ter pessoas muito graves, porque também não é muita realidade que vocês observam aqui. Então, se na verdade fossem pessoas muito graves, até perderia um pouco, né, da importância, visto que vocês não estão abordando muito esse tipo de indivíduo. E aí tem um dado suplementar aqui, que não tem nada muito impactante aqui, mas eles têm mais as tabelas adicionais, daí estratificada por cada RCT, né? Então, os 2 estudos eles apresentam aqui de uma forma mais dispersa. Então, você vai notar aqui que tem mais interessante a questão cardiovascular, bastante elevada, né? Num RCT aqui, quase 50%, enquanto que no outro ali são questões mais infecciosas, né? O dado mais importante de hospitalização. E aí, aqui tem também o dado de capacidade intrínseca, dividido por cada um dos centros que tiveram recrutamento nesse estudo. Tem estratificado por domínio, mas de qualquer forma você vê ali que tende a ser bastante semelhante. Então a gente poderia imaginar com isso, né, que bom, se eles tiveram 3 hospitais com característica, né, diferente, embora tenha um predominado bastante, né, no número de amostra, quando comparado aos outros 2, ainda assim a gente, né, tende a ver um padrão, né, nessa questão desses dados de capacidade intrínseca, e até a forma que você padroniza isso, né, para um valor de 0 a 100, ele acaba ajudando também
nessa equivalência, né, de diferentes hospitais. Então acaba sendo um dado interessante. Então eu trouxe, né, esse estudo justamente para a gente poder comentar um pouco sobre esse dado de capacidade intrínseca, justamente porque vocês fazem boa parte dessas avaliações e inclusive, né, ali, pelo que eu vi por cima, na avaliação convencional agora de vocês, para pessoas idosas vão ter, acho que 2 ou 3 deles. Então, de repente, já tem 3, de repente vale a pena adicionar mais uma pergunta. Tá enxergando aí? Tá escutando? Quer dizer, tá escutando, ele já fica subentendido, né? Claro que podem ser também outras escalas, mas isso vai caber agora na nossa discussão.